Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia, uma ótima tarde. Para você que está ligado, que está antenado nessa live aí, eu gostaria de chamar a tua atenção, que eu tenho uma palavra profética para a tua vida espiritual. Eu não sei como foi o seu dia, como está sendo a sua noite, sua tarde, mas Deus tem uma palavra para você no dia chamado hoje. A palavra revelada hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 24 da palavra de Deus. Glória a Deus. Querido, com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Compartilhe esse canal, se inscreva, deixando o seu like, o seu joinha, para a gente alcançar muitas vidas através do seu like. Tá certo? Tá fechado? Então vamos para cima, que a palavra de Deus diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. Glória a Deus. Querido, essa passagem no Evangelho de Mateus, ela fala sobre Judas Iscariote. Iscariote era a cidade no qual Judas morava, um pequeno vilarejo, onde tinha alguns barcos ancorados, né? E Iscariote, Judas morava lá, num lugar chamado Iscariote. Por isso que era Judas de Iscariote. Como Maria Madalena. Maria era de uma cidade chamada Magdala. Maria era de uma cidade chamada Magdala. Por isso que era Maria Madalena. Você está entendendo o contexto do negócio? Você está entendendo o contexto do negócio? Então o que é que diz a palavra? Que Judas foi um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos de Jesus, no qual, na seleção que Jesus fez, Judas estava no meio. Dos 12, Jesus era um deles, Judas era um deles. E Judas se destacava na sua habilidade de mexer com contabilidade, de mexer com números, de mexer com finanças. Por isso que Judas era tesoureiro do grupo formado por Jesus com os 12. E eu quero te dizer que o nome Judas não é um nome comum na sociedade que vivemos hoje. Porque quando se alguém colocar o nome de Judas, vem logo na mente traidor, aquele que o traiu com um beijo. Se alguém colocar o nome de Judas, porque verdadeiramente essa pessoa vai ter esse nome por resto da sua vida como um traidor, como foi o caso de Judas Iscariote. Judas, o nome Judas em hebraico quer dizer louvor. O nome Judas quer dizer louvor. Eu fico imaginando que quando Judas estava sendo programado por sua mãe e seu pai para nascer, qual nome colocaria? Talvez o pai quisera um nome, a mãe outro nome, e chegar à conclusão de botar Judas. Ou seja, o meu filho vai se chamar Louvor, que quer dizer Judas, louvor. Só que Judas não honrou nem o seu nome, nem o nome que ele tinha, ele não honrou. O nome de louvor, que era para ser um adorador, que era para ser um músico, um maestro, enfim, ser um adorador da parte de Deus, Judas não honrou o nome. E a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 20, que quando Jesus está reunido numa mesa para a última ceia,
aqui na terra, o que acontece? Jesus olha para os 12, para os discípulos, e diz assim: olha, um de vós há de me trair. E começaram um a indagar com o outro: porventura sou eu, Jesus? Porventura sou eu? Sou eu? Sou eu? É você? É você? Aí Jesus, tomando-lhe a palavra, diz assim: olha, aquele que quando eu der o pão, ele molhar no vinho, esse há de me trair. Imediatamente, quando Jesus dá o pão aos discípulos e entrega o pão da última ceia para Judas, ele põe o pão dentro do vinho, como Jesus já tinha falado. E voltando ao texto no qual nós estamos fazendo menção, no qual nós estamos pregando a palavra de Deus hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 24, diz assim: em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. Não podia ser nascido, né? Não houvera ser nascido. Querido, essa passagem é um pouco emblemática, porque a gente vê aqui todas as oportunidades que Judas teve para servir. Primeiro com o nome de louvor. O nome Judas quer dizer louvor. Ele não honrou o nome que tinha. Depois, por ser tesoureiro, ele sempre estava de olho nas finanças. Mas como, pastor? Como? Que quando Jesus chegou na casa de Maria, para ser ungido, Jesus entra na casa de Maria, e Maria pega um vaso de alabastro com especiarias, com perfume caros da época, e ela derrama todo aquele unguento nos pés de Jesus. E ao derramar aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus, Judas diz assim: olha, deveria ter vendido e distribuído para os pobres. Ou seja, ali Judas já estava de olho no que aquela mulher tinha que fazer por ele. Ou seja, vender a especiaria, vender aquele perfume e colocar na bolsa dos apóstolos. Ali, Jesus já podia saber que Jesus é onisciente, onipresente e onipotente, sabe de tudo. Ali Jesus já podia dar um basta em Judas. Só que Jesus deixou Judas ir. E Judas vai até Pilatos, e diante de Pilatos, ele anuncia o Cristo Jesus. olha, vai ser o seguinte que nós vamos fazer, Pilatos. Você me dá 30 moedas, e aquele que eu der um beijo, esse será Jesus. E sabe o que Judas faz? Jesus vai para um monte para orar. E quando Jesus está lá abaixo, quando Jesus sobe para o monte para orar, Jesus fala assim: olha, Pedro, fica aqui um pouquinho, você, Tiago, João, fica um pouquinho aqui, enquanto eu vou lá para cima orar. E no momento que Jesus sobe e desce, quando Jesus volta, Jesus encontra Pedro, João e Tiago dormindo. E Jesus chama a atenção dele, dizendo: olha, rapaz, você não pode ficar nem sequer um minuto, uma hora vigiando, porque eu estou orando, vocês têm que vigiar. E Pedro, mais uma vez, pega no sono. E nesse inteirinho de tempo, o que acontece? Judas está no palácio de Herodes. Judas está lá com Caifás, com Herodes e toda aquela turma dos fariseus para o trair. O que Judas faz? Judas oferece Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Isso é lá do Novo Testamento, 30 moedas. Hoje, pessoas estão traindo Jesus por um copo de cerveja. Pessoas hoje estão traindo Jesus por um pagode, por um samba, por um forró. Hoje, pessoas estão traindo Jesus por boate. Hoje, pessoas estão traindo Jesus por menos de 30 moedas.
aceita de bom grado, aceita e começa a fazer a obra. Só que quando vem as lutas, essa pessoa se desvia, essa pessoa não quer saber mais de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, todo momento que estamos pregando, o Senhor está visitando esse que já traiu Jesus várias vezes. Jesus quer te dar mais uma oportunidade. Jesus quer acrescentar mais uma oportunidade na sua vida. Jesus quer acrescentar mais uma oportunidade na tua vida, meu querido e minha querida. Então, no versículo 24 do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 24, Jesus disse assim, olha, se o homem for traído, é melhor que ele não seria nascido. Ali ele está falando de Judas. Bom para Judas que nem estivesse nascido. E Judas está perto de comparar, de fazer o ato no qual ele tinha dado a Jesus, entregando Jesus aos seus algozes. Aqui é que ele faz, olha, Jesus nesse momento está lá no monte, ele está no monte, então vamos para lá para o monte, porque lá nós pega ele. E Herodes e o pessoal dele todos falaram, como nós vamos conhecer que é Jesus? Judas diz, olha, aquele que eu der um beijo, esse será Jesus. Com apenas um beijo, traiu Jesus. Quantas pessoas hoje que diz que ama, daqui a pouco está traindo. Quantas pessoas hoje que beija você o seu rosto, daqui a pouco está te traindo. São chamados de Judas. Então cuidado com essas pessoas que andam ao teu derredor, que andam ao seu redor, que convivem na mesma casa que você, porque vai chegar um momento, quando a tua estrela começar a brilhar, eles vão te trair, elas vão te trair. Então, o que acontece? Jesus orando, aí vem o soldado, e nesse inteirinho de tempo, o soldado que chega um de nome Malco, soldado, ele chega diante de Jesus. Pedro vai, pega-lhe a espada e corta a orelha de Malco. Cortando lá a orelha de Malco, Jesus diz para Pedro, Pedro, com espada fere e com espada será ferido. Com espada fere e com espada será ferido. O que acontece naquele momento em que Pedro cepa a orelha de Malco? Jesus pega ali a orelha e coloca no mesmo lugar. E nesse mesmo instante, Judas vem e beija Jesus, o traindo com 30 moedas de prata. Mas a história vai se desenrolando. Eles prendem Jesus, maltrata Jesus, bate Jesus, dão 40 chicotadas em Jesus Cristo. E nesse inteirinho, uma cruz é preparada para Barrabás. Barrabás é preparado juntamente com aquela cruz que está no meio. Só que era Páscoa, era a época de soltar os presos. E um dos presos foi a julgamento. E chegando na hora do julgamento, a mesma multidão que Jesus o alimentou, a mesma multidão que Jesus expulsou o demônio, que Jesus curou, que Jesus libertou, foi a mesma multidão que entregou Jesus, pedindo para soltar Barrabás e prender Jesus. Solte Barrabás e prende Jesus. Jesus começa a sua via dolorosa pelas ruas de Jerusalém. Jesus segue as ruas pela via dolorosa, carregando uma cruz que não era dele. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, porque ali naquela cruz foi todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, foi naquela cruz que Jesus levou. E Jesus vai carregando a cruz. O peso de toda a maldade humana estava naquela cruz e ele carregou. A ponto de vir um moço do campo chamado Simão Sirineu. Ele vem do campo sem ter nada a ver com nada, nada a ver com a crucificação. Ele vai e pega a cruz de Jesus para ajudá-lo. Ah, meu querido, ah, Jesus,
Ah, se tivesse Simão Sirineu para nos ajudar a carregar a nossa cruz. Muitas das vezes, cansado, fadigado, sem entender qual é a situação que estamos vivendo, cheio de problemas, não temos com quem contar. Muitas das vezes queremos contar com o pastor, com o bispo, com quem quer que seja. As pessoas, por mais que convivam com você, mas nunca está do seu lado quando você precisa. Cadê os discípulos essa hora? Cadê os 11 discípulos? Cadê os 11 discípulos que andavam com Jesus, que estamos juntos, que vamos expulsar demônio? Cadê? Nenhum ajudou Jesus, a não ser Simão Sirineu. Eu não sei o que você está passando, mas hoje Simão Sirineu não está mais. Mas quem sabe que é seu vizinho do lado, quem sabe que é o seu pastor, quem sabe que é o seu amigo, pode te ajudar a carregar essa cruz. Então, voltando ao contexto aqui da Bíblia, a palavra de Deus nos diz que melhor para esse homem que traiu Jesus, que era Judas, melhor era não ter nascido. E Judas o trai. E traindo, mais tarde, quando ele vê Jesus crucificado, Judas cai no arrependimento. Judas se arrependeu de ter traído o bom mestre. Judas andou com o pastor, mas não se converteu. Judas viu a porta aberta, mas não passou pela porta. Judas teve o melhor mestre em ensinar, mas nem por isso aprendeu que é o verdadeiro amor é dando que se recebe. Aleluia! Glória a Deus! Judas não conseguiu ver em Jesus que ele era diferente. Judas não conseguiu ver em Jesus que Jesus era diferente de todos os que ele andava, de tudo que participava com ele nas coisas. Então deixa eu te dizer uma coisa. O nome Judas, mais uma vez, quer dizer louvor. Judas não honrou nem o nome dele. Ei, olha para cá. Honra o nome que o Senhor te deu como pastor. Honra o nome que o Senhor te deu como missionária, missionário, como pregador do Evangelho. Porque esse nome tem muito peso aqui na terra. Lá no céu não. Lá no céu somos todos iguais. Mas aqui na terra tem muito peso em ser um pastor, em ser uma missionária, um missionário, ser um evangelista, de levar a palavra de Deus até os confins da terra. Tem muito peso, meu querido. Tem muito peso esse nome chamado pastor. Talvez para você, seu pastor não signifique nada, mas para ele significa muito. Porque da onde ele saiu, queira ou não, nunca mais, se for convertido de verdade, não volta. Então, querido, voltando ao nome de Judas, tinha tudo para ser diferente, tudo para fazer diferente, tudo para ter o seu nome escrito nos anais da história como louvor, como adorador. Mas o nome que Judas carrega até os dias de hoje é de traidor. Eu não vejo ninguém em cartório nenhum o nome Judas, porque o nome Judas traz a marca de maldição escrito traidor. Não vejo ninguém colocar o nome numa criança de Judas. Por quê, meu querido? Porque esse nome traz um peso terrível para a maldade, traz um peso terrível para o ministério. Vou lá na igreja do pastor Judas, você não vai ver isso. Eu vou lá na casa do irmão chamado Judas. E Judas, naquela época, era um nome comum, como é um nome comum hoje aqui no Brasil, de José, de João, de Antônio, de Pedro. São nomes comuns. Naquele tempo, Lázaro e Judas eram nomes comuns. Para aquela época, era nome comum. Imagina, querido, vamos voltar à história aqui. Imagina aquela criança no berço, a mãe paparicando, que toda mãe é assim, paparicando, brincando com Judas no berço. Falou: olha, o nome do meu filho é Judas. Que prazer por ele ser chamado de louvor, de adorador, de ser diferente com esse nome. De todo mundo vai chamar: ô Judas, você é um louvor, você é um louvor para a minha vida. Muito pelo contrário, meu querido. No decorrer do tempo, de louvor
a traidor. Não honrou o nome que lhe foi dado. Honra teu nome. Provérbio diz que vale mais um bom nome na praça do que muitas riquezas. Vale mais um bom nome na praça do que muitas riquezas. Você está entendendo? Então Judas tinha tudo para mudar os anais da história, para estar lá no memorial dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, lá fala sobre os heróis da fé. Era para o nome de Judas estar lá, como herói da fé, mas não está. Sabe por quê? Porque foi traidor. 30 moedas de prata, o traiu o bom mestre. 30 moedas de prata, o traiu o bom mestre. Querido, não queira trair Jesus por nada nesse mundo, porque tudo aqui nessa terra é passageiro. Mas Jesus disse que vai passar o céu e a terra, mas as suas palavras não vão passar. Honra, olha para cá, honra aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, seja a tua casa, seja a tua família, seja os teus filhos, seja o teu nome, seja conhecido na tua cidade, não como caloteiro, não como vagabundo, não como traficante, seja conhecido na tua casa e na tua família como um verdadeiro homem de Deus. Judas não honrou o seu nome de louvor, no hebraico, para traidor no grego. Judas não honrou o nome. Você honra o seu nome diante da sociedade. Comprou? Paga. Está devendo? Paga. Honra o teu nome, porque fazendo isso, meu querido, você vai ver que valeu a pena pagar o preço aqui na terra pelo bom nome. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. A palavra que eu tenho para você hoje. Judas apenas traiu com 30 moedas. E quando se arrependeu, foi tarde demais. Quando se arrependeu, saiu de caminho e encontrou uma árvore. E nessa árvore jogou-lhe uma corda e colocou no seu pescoço. Judas não morreu enforcado, como muitos dizem. Judas morreu por causa da queda que teve da altura. Então, querido, honra aquilo que o Senhor lhe deu. Eu quero orar por você agora. Minha irmã, eu quero orar por você. Eu não sei o que te fez trair o seu cônjuge, que é a sua esposa, o seu esposo, que é a sua igreja, que é o seu pastor. Eu não sei o que te fez trair. Mas se arrependa hoje. Porque hoje é o dia que fez o Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, que nós não venhamos ser como Judas, Pai, que tinha tudo para fazer a boa obra. Pai, durante 3 anos e meio, Pai, andou contigo, vendo a bem-aventurança, vendo os homens e mulheres sendo curados, sendo expulsos dos demônios. Pai, nem mesmo assim eles se converteram. Pai, então converte esse homem, converte essa mulher, dando vitória, Senhor. Pai, que nós venhamos honrar o nome que o Senhor nos deu como pastor, como pastora, como bispo, como presbítero, como missionário, como apóstolo. Pai, que nós venhamos honrar, Pai, esse nome, esse título aqui na terra. Porque quando chegar diante de Ti, Senhor, nós vamos ser todos iguais. Honra minha fé, a fé dos Teus filhos, porque eu entrego nas Tuas mãos, Pai, e creio numa grande vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga glória a Deus, diga aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém, querido? Querido, eu tenho um canal no YouTube aí. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Se inscreve lá. Se inscreve. É de graça, é grátis. É 0800 igual dos outros. 0800. Se inscreve lá. Deixando seu like, deixando seu joinha e compartilhando
Escreve um comentário, o que você está achando das pregações. Nós aceitamos crítica construtiva. Não aquelas críticas que vai derrubar o profeta, mas crítica construtiva. Comente lá e Deus abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.